Boa noite a todos. Meu nome é Patrícia Moreira, sou coordenadora do curso de Diplomacia, estreando este ano aqui no IDC. Queria agradecer a presença de todos, apresentar para vocês o professor Bruno Biazetto, que vai proferir a palestra de hoje. Muito obrigada. Então, primeiramente, boa noite a todos. Eu agora, atualmente, boa noite também para quem está em casa, já que nós temos hoje pessoas que não estão aqui conosco, não naquele negócio de televisão, oi aí, gente aí de casa, Então, acho que sempre uma boa educação manda. E, atualmente, como eu estava comentando um pouco, que eu sou formado em História, eu sou mestrado em História, agora estou iniciando meu doutorado em História e sempre foi concentrado na área de política externa americana ou percepções da política externa americana sobre a América Latina. Então, agora, basicamente, tenho trabalhado mais agora na minha fase mais recente na questão dos anos 80, na questão da era Reagan. Eu sempre faço uma brincadeira, eu tenho amigo meu que trabalha com década de 50, eu digo que tem um privilegiado que trabalha com Nat King Cole, John Coltrane, e eu, para mim, sobrou os menudos. Então, quer dizer que essa comparação musical até é relativamente injusta. Claro que eu estou sendo covarde com os anos 80, os anos 80 foi melhor que isso em termos musicais. Mas o que eu vim aqui falar para vocês hoje, agradeço o convite da Patrícia, porque, afinal de contas, toda a empreitada faz parte da minha vida, nos meus 2 anos de diplomacia. Então, sempre é uma honra receber um convite da Patrícia, com um convite sempre que eu atendo com bastante carinho. E também agradeço a presença de vocês aqui hoje, porque hoje nós vamos debater um tema muito interessante. Quando estava pensando sobre essa palestra, eu havia pensado inicialmente que seria interessante se inspirar um pouco naquele artigo da Foreign Affairs que o George Frost Kennan escreveu, que era As Origens da Conduta Soviética. E eu pensei, o que seria uma origem da conduta brasileira hoje? Então, eu pensei basicamente em 3 eixos, não apenas explicar qual é a conduta brasileira, porque acho que seria muito simples eu vir aqui, talvez, e comentar um pouco sobre as questões mundiais, ou comentar um pouco sobre a percepção brasileira sobre as questões mundiais. Eu acho que muitas pessoas vão fazer isso para vocês no curso. O que eu pensei aqui vocês vão ser futuros diplomatas. Então, há uma demanda por um repensar da diplomacia brasileira. Não é um repensar de esquerda ou um repensar de direita, mas um repensar em termos de atos, de atitudes e também um pouco de pensamento. Em termos da maneira pela qual vocês que são diplomatas, vocês vão estruturar as ideias de vocês. Como já havia sido pensado, o diplomata ele não é apenas um mero burocrata, como já a gente está comentando um pouco antes aqui da palestra, nossa conversa informal. Ele é um pouco mais. Ele é uma mistura ele é um burocrata intelectualizado, ou, até o que eu prefiro, ele é um intelectual burocratizado. Então, ele tem que ter essa participação dupla. Ele tem que saber mexer nesse meio. Então, hoje eu estava pensando o seguinte, qual seria talvez a primeira coisa, quando vocês chegarem lá, vocês deveriam repensar um pouco. Uma coisa que é essencial que vocês vão fazer ao longo da preparação de vocês, e a primeira questão que eu chamaria a questão essencial da diplomacia brasileira é que existe um pensamento muito forte, que eu brinco, que o Amado Servo e o Clodoaldo Bueno escreveram a Tábua dos 10 Mandamentos. O Brasil foi privilegiado porque ele teve 2 Moisés. Parece que abriu aquela coisa, aquela nuvem, e caiu aquela obra, a história da diplomacia brasileira, a história da política externa brasileira, ali, viva, pronta e forte. Então, por exemplo, quando a gente pensa sobre os escritos do Amado Servo e do Clodoaldo Bueno, ou do Samuel Pinheiro Guimarães, ou um pouco em menor ordem do Muniz Bandeira, a legendária Escola de Brasília, o que a gente percebe? Eu, pelo menos como historiador, uma grande ênfase na Guerra Fria e formulação de políticas muito baseadas em uma realidade que ainda corresponde à da Guerra Fria. E que às vezes talvez não seja uma realidade tão assim estanque, ou um repensar sobre isso seja necessário. Então, o que seria essencial para o trabalho intelectual do diplomata? Primeira coisa, revisitar os clássicos. Quando eu digo revisitar, por que o termo revisitar? Porque significa ler os clássicos, mas buscar as próprias interpretações de vocês. Goste a gente ou não,
seja da nossa influência ou não, esses caras eles são vitais de serem lidos. Mas o que a gente tem que fazer é a chamada leitura crítica, ou seja, a nossa geração, né, principalmente para quem vai entrar no curso de diplomata, quem nasceu ao longo dos anos 80, ou até o pessoal agora dos anos 90, que já está entrando na universidade, meu Deus do céu, já estou me sentindo já acabado, né? Mas esse pessoal, a gente faz parte de uma geração que não conheceu ditadura. A gente faz parte de uma geração que mal viu Guerra Fria. Então quer dizer que se a gente apenas copiar um pensamento de pessoas que pensaram o melhor tendo em vista o que havia na sua época. Eles pensaram coisas tendo em vista a experiência de vida deles. E a experiência formadora de vida dessas pessoas foi baseada na Guerra Fria. Então quer dizer que aquelas coisas, tipo, às vezes eu vejo nos artigos, tipo, a rivalidade ascendente, Brasil e Estados Unidos, eu não acredito que seja um pouco por aí. Ou talvez, por exemplo, aquela eterna demonização do FMI, quando o FMI para o Brasil, talvez hoje em dia, represente muito mais uma oportunidade do que um problema. Primeiro, que a gente não deve mais. E segundo, porque é uma arena onde a gente pode exercer uma série de mudanças econômicas com o poder econômico que nós vamos ter mais seriamente daqui a alguns anos. Então, essa visão, ela tem que... Então, releiam esses caras, mas releiam criticamente, busquem as alternativas de vocês, tipo, o que isso tem a dizer da minha realidade de hoje? Ou como é que eu posso projetar uma ação governamental, uma ação econômica, uma ação política baseada no que eles disseram? Então tenham em mente isso, gente. Nós somos a primeira geração sem Guerra Fria. Então eu acho que é necessário que vocês, como intelectuais burocratas, ou às vezes como, né, apenas para quem for seguir, né, que a Júlia sabe também que é uma alternativa seguir o trabalho acadêmico em relações internacionais, é necessário que o Brasil comece a pensar paradigmas que fogem da visão clássica de Guerra Fria. Isso é um trabalho que vocês vão ter que fazer. Como eu disse, não é destruir esse pessoal, não é aniquilar esse pessoal. É simplesmente, ter a ideia viva de que vocês têm que produzir algo que diz respeito à nossa experiência generacional. Isso é um fator vital e essencial. Que a gente crie, escolas um pouco diferentes diplomáticas. Por exemplo, quando toda a bibliografia nossa, ela reforça uma divisão que é adequada até pouco tempo, que é aquela velha ideia de nacionalistas versus entreguistas. Então, parece que se cria aquela coisa, existem os nacionalistas, existem os entreguistas. Tudo que se faz em nome do nacionalismo é bom, é positivo, é útil e tem bons resultados. E tudo que se faz em nome do dito entreguismo é ruim, é podre, é desgraçado e deve ser esquecido. Não é, talvez, porque aconteceu voltando à Guerra Fria, essa realidade ela pode ser contemplada. Mas, para a nossa realidade atual, essa divisão entre nacionalismo e entreguismo ela não é mais válida. Porque existe uma premissa básica, independentemente se tu seja um pouco mais de esquerda ou de direita, toda diplomacia deve levar em conta o interesse nacional. É a base fundamental, acho que só é uma coisa como 2 mais 2 é 4, que a diplomacia verdadeira leva sempre em conta o interesse nacional em primeiro lugar. Então quer dizer que, digamos que todos são nacionalistas, só que chegou a hora, dado o incremento de poder, e essa é uma pergunta que muita gente me faz quando estou lá nos Estados Unidos, que é a seguinte: e o Brasil se considera um país ocidental, dentro daquela ideia de ocidental, cristão, digamos, capitalista, democrático? Então, eu respondo com convicção, claro, acho que a gente é parte dessa, a gente é fiel depositário, à maneira latina, com certeza, mas a gente é fiel depositário dessa cultura, não é dessa cultura ocidental. E às vezes parece que aí que eu acho que é uma confusão da velha interpretação. A velha interpretação, ela diz que não, que nós estamos ligados ao subdesenvolvimento, que não há nada de Ocidente, que o Ocidente é um discurso entreguista, vendido, maldito, que deve ser excomungado. Não é por aí, pessoal.
são duas coisas que a gente pode combinar. Por exemplo, obviamente, talvez a gente tenha mais afinidade com países que compartilham o nosso legado, não é cultural, não é? Mas, por exemplo, quando os americanos, né, obviamente os americanos eles são representantes, né, desse universo ocidental. Só que não significa porque a gente tem uma afinidade com eles, afinal de contas eles são também um país do nosso continente, democrático, cristão e capitalista, não significa, aí que eu digo que esse é o problema de interpretação. Não existe essa dificuldade em compreender que nós termos semelhanças com eles, ou semelhanças com os europeus em termos de sociedade e objetivos, não significa que a gente, digamos assim, esteja se vendendo para eles, ou tirando as calças para eles. São apenas questões de afinidade, não é? Naturais, que a nova geração de diplomatas brasileiros tem que compreender. Porque se o Brasil se reconhecer, não talvez apenas como parte do time dos subdesenvolvidos, porque isso é uma outra contradição que eu vou falar depois, né? Existe um problema, então, nesse sentido, que parece que é uma coisa que não há conciliação. Ou eu me junto com, digamos assim, o bloco de oposição ao Ocidente, ou se eu sou Ocidente, eu sou entreguista. Não. Nós fazemos parte, como eu repito, de uma civilização que ela é democrática. Acho que o brasileiro acredita em democracia, tanto que a gente demonstra o vigor da nossa democracia, mesmo com todos os problemas que ela tem. A gente é um país que eu acho que a gente decidiu de vez pelo capitalismo, né? Salvo se tem uma guinada absurda que eu não consigo ver. E a gente é um país, sim, não é cristão, que acredita em liberdade de imprensa, em Estado de Direito, em três poderes iguais. Então, esse é um ponto central. Uma coisa não exclui a outra. E eu acho que se a gente se reconhecer como isso, se o Brasil se reconhecer como um país ocidental e abandonar aquele ranço, porque isso é um ranço que há, porque afinal de contas o discurso conservador no Brasil é que batia muito forte nessa tecla na época da Guerra Fria. E eu acho que esse discurso, que é um bom discurso, ele pegou essa pecha ruim e não é uma coisa excludente. O Brasil pode ser um país ocidental. Se o Brasil se vender como parte da comunidade das nações ocidentais, a gente pode ganhar outros frutos ali adiante, não é, em termos de reconhecimento internacional. E, acima de tudo, uma coisa não é excludente da outra. Nos reconhecendo como ocidentais, ninguém vai nos deixar de não nos reconhecer como alguém que luta pelo terceiro mundo, ou alguém que se preocupa com as causas sociais, ou alguém que se preocupa com as causas ecológicas. São coisas assim. Largando um pouco da parte ideológica, nós temos alguns problemas de consideração mais prática. Primeiro, gente, o Brasil é um país que ele tem uma média de 21% de analfabetos funcionais. E as pessoas vão estar me perguntando, mas por que raios que tu está falando um negócio desse? Isso aqui não é o prédio 15 da PUC, não é uma palestra de educação, mas há um argumento a ser feito. Pensem bem, se nós temos 21% de analfabetos funcionais, significa que essas pessoas têm uma imensa dificuldade de aprender português.